Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje a gente vai ver sobre o teste da integral. Então, aqui, geralmente é difícil calcular a soma de uma série, né? Então, por exemplo, se a gente tem lá as séries geométricas, né? Nós conseguimos determinar ali a razão, qual é aquele termo que vai, aquela constante que vai multiplicar para determinar o próximo termo, e a gente consegue jogar lá nas fórmulas da PG, né? De progressão, para achar aquela soma. E dentre os testes que a gente tem, um teste que a gente pode associar também é o teste da integral. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero calcular a soma dessa série, 1 sobre n ao quadrado. Então, se eu for seguir o padrão que a gente já está vendo ao longo das aulas, de determinar os termos iniciais, então eu vou substituir lá pelo A1, eu tenho 1, depois o A2, 1 quarto, depois 1 nono, e assim sucessivamente. Vou determinar as minhas somas parciais. Aqui, eu tenho uma sequência para o termo geral, né? Que é essa daqui de cima, 1 sobre n ao quadrado. Na hora que eu determino as somas parciais, fica mais complicado, né? Porque a soma 1 dá 1, a soma 2, 1,25, a soma 3, 1,36, soma 4, 1,42, né? Aqui me parece que está reduzindo, né? O valor está chegando próximo um valor um pouco maior aqui de 1,42, né? Então, olha lá, como vimos, os valores começam a se aproximar, mas ainda não é possível determinar uma regra, né? Até porque se eu fizer o teste aqui, que ela vai ser uma série geométrica, né? Eu não consigo só determinar esse número, 49,36, que é a terceira soma, dividido pela segunda, né? Que dá 4 quintos. Aqui a gente tem 49 sobre 45, e essa regra já não vale aqui. Então, ela não é uma série geométrica, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai associar essa série com um problema geométrico. Então, você vai imaginar que o primeiro termo vai ser um retângulo, né? Um retângulo de comprimento 1, né? Porque eu tenho aqui do primeiro ao segundo termo, né? Se a gente for pensar no plano, do 1 até o 2. Então, eu teria aqui um retângulo de altura 1. Né? Então, no caso, seria do 0 até o 1, né? Então, dá uma olhadinha aqui como fica, ó. A partir do próximo termo, né, a gente vai considerando também retângulos de comprimentos iguais a 1, até porque a minha série, né, vai começar lá dos meus termos positivos, de 1, 2, 3, assim sucessivamente, e cada termo que eu for calculando, ele seria a altura desse retângulo, né? Então, eu tenho aqui, primeiro termo, 1 sobre 1 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, né? Então, eu vou fazendo essas infinitas áreas, vamos assim dizer. O que a gente percebe? Que existe uma função y, né? Uma função y igual a x, que satisfaz uma curva, né? No caso seria essa curva aqui assim, que ela vai encostar aqui nos extremos, né? Os extremos direitos aqui do canto superior direito desses retângulos. E essa ideia a gente já viu na integral definida, né? Que é o cálculo de área debaixo do gráfico. Então, se eu tirar esse primeiro aqui, né? Esse primeiro retângulo, daqui para frente, eu consigo ter essa função determinada por y igual a 1 sobre x ao quadrado, e ela vai determinar a área debaixo desse gráfico aqui, né? Então, o teste da integral vai ser o quê? Então, olha lá, perceba que a função y igual a 1 sobre x ao quadrado, lembrando que a série lá é 1 sobre n ao quadrado, tá? Então, geralmente, a gente vai associar a mesma lei de formação. Determina uma curva que nos sugere o cálculo da área. Então, se a soma das áreas dos retângulos, todos esses retângulos que eu tenho aqui em cima, eu vou somar todos eles, é a mesma coisa da soma de todos os números da série, todos os termos da série, né? Então, se eu somar todos esses retângulos, todas essas áreas, eu vou ter lá o somatório daquela função, tá? O primeiro retângulo vai ser excluído. Por que eu excluo ele? Justamente por isso daqui, ó. Esse gráfico, ele não vai encostar o eixo Y, certo? Então, eu tiro esse retângulo daqui,
considero a partir daqui para frente como uma somatória, né? Então, depois eu vou ter que adicionar essa área aqui, que vai ser 1, né? Que eu tenho do primeiro termo, tá? Então, olha lá, perceba que o primeiro retângulo é excluído, já que a função não intercepta o eixo y. Então, a área sobre a curva desta função, para o x maior ou igual a 1, pode ser dado pela integral de 1 a infinito, né, de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, se eu aplicar aqui resolver essa integral, né, eu vou ter que aqui vai ter 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui a gente tem 1, menos o limite inferior, né, que a gente tem que fazer, menos o 1 aqui, como aqui vai ser infinito, vai dar 0, né? Então, a gente tem 1, o resultado dessa integral aqui, mais o primeiro termo, que é 1. Então, eu consigo aqui indicar que é 2. O que a gente pode concluir, então? Ó, suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente. Então, precisa ser contínua, positiva, justamente porque eu vou analisar a área debaixo do gráfico, né? E decrescente, porque se for crescente, vai divergir, né, para o infinito. Então, no intervalo aqui de 1 a infinito, ou seja, aquela lei do AN vai ser associado com uma função de N. Então, aquela série vai ser convergente se e somente se a integral imprópria for convergente. Então, a gente vai ter duas situações. Se você calcular a integral da f de x e for convergente, a série é convergente. Se a integral não for convergente, né, ela for divergente, então a série também é divergente. Detalhe que esse teste ele serve somente para identificar se é convergente ou divergente. Tá? Então, vamos ver aqui um outro. Ó. Calcule a soma dessa série, 1 sobre raiz de n. Então, se a gente for comparar a mesma coisa com as áreas dos retângulos, a gente vai ter essa figura aqui, ó. 1 sobre raiz de x. A diferença é que, aqui é fácil perceber, que agora os retângulos, né, lá pela soma de rimas, se a gente for pensar, é o canto superior esquerdo. Então, vai existir aqui esses pedaços de área que estão acima do gráfico, né? Então, é fácil aqui eu entender que, como no primeiro caso, os gráficos estavam para baixo, né? Para baixo, então eu conseguiria calcular essa soma aqui. No caso que está sobrando para cima, né? Eu já não vou conseguir calcular essas áreas. Significa que sempre vai sobrar um pedacinho e esses pedacinhos vão ser somados, então ele vai acabar divergindo para o infinito, né? Então, olha lá. Para utilizar o teste, não é necessário que n seja de 1 ao infinito, tá? Isso é uma observação importante. Então, se eu tenho lá um somatório, ela começa a ser contínua, decrescente, positiva a partir do quarto termo, vamos assim dizer, você calcularia lá, pelo teste da integral, uma integral ao invés de 1 ao infinito, sim de 4 para o infinito, tá? Outro aspecto a levar em consideração é que a função não precisa ser estritamente decrescente. Então, ela pode ser a partir de um ponto, né? Então, se eu pegar esse exemplo aqui que eu fiz anteriormente, cadê? Desse gráfico aqui de cima. Acho que está aqui embaixo. Aqui, se eu pegar esse gráfico aqui, eu vou considerar ela decrescente a partir do x maior ou igual a 1. Né? Então, ela não precisa ser toda decrescente. Basta que a partir de um ponto ela seja decrescente. Aí a gente vai aplicar o teste integral daquele ponto em diante. Tá? Então, aqui, verifique se essa série aqui é divergente ou convergente. Então, vamos fazer aqui essa atividade como exemplo, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um somatório aqui de uma sequência, 1 sobre n ao quadrado mais 1. Então, para eu saber se ela é divergente ou convergente, a gente vai associar, então, uma função f de x, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Certo? Nesse caso aqui,
essa minha função, ela é contínua, a gente vai considerar ela contínua, ela é positiva e ela é decrescente. Eu posso observar pelos primeiros termos, se eu quiser, né? Então, eu tenho aqui o A1, vai ser 1 sobre 1 ao quadrado, dá 1, dá 2. Eu vou ter o segundo termo, que é 2 ao quadrado, mais 1 dá 5, ó. Então, ela é positiva, decrescente, também vai ser contínua, não existe pontos de descontinuidade aqui. Então, eu posso calcular o teste da integral nela. Então, eu vou fazer aqui, integral, ela vai de 1 a infinito, né? De 1 a infinito, de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, certinho? Então, a gente olha lá nas diretivas, essa diretiva aqui é do x ao quadrado mais a ao quadrado, o du está em cima, então aqui vai ficar a integral disso daqui, fica arco tangente, né? Então, a gente pode colocar aí tangente a menos 1 de x, né, pela própria diretiva, vocês podem consultar, isso no intervalo de 1 a infinito. Calculei o teste da integral, não posso esquecer de calcular o limite, quando esse n tende ao, aliás, esse x nesse caso, né, esse x tende ao infinito, que a gente calcula ali o limite para ver se existe, para saber qual é se ela é convergente ou se ela é divergente, certo? Então, aqui a gente vai ter o limite de tangente a menos 1, então, qual arco tangente, vamos pensar no limite superior primeiro, né, o infinito aqui, qual arco que a tangente vai para o infinito? Então, esse arco é o arco de 90 graus, né, então a gente teria aqui o π sobre 2, que lá no ciclo trigonométrico, a tangente está aqui, então 90 não existe tangente, mas o quanto mais eu aproximo do infinito, né? Vou lá para o infinito positivo, mais eu estou aproximando do π sobre 2, do 90 graus, certo? Menos o limite inferior, né? Então, qual tangente de qual ângulo vale 1? Então, se eu pensar aqui que a tangente vai valer 1, é o ângulo de 45 graus, né? Que aqui vale 1, é o raiz de 2 sobre 2, nesse caso aqui, né? A raiz de 2 sobre 2 não, né? A tangente vai valer 1, mas é do ângulo de 45. Então, 45 por 180, isso dá π sobre 4, vezes π, né? Π sobre 4. Então, nesse caso aqui, π sobre 2 sobre π sobre 4, aqui dá 2π menos π. Então, esse limite vai ser igual, deixa eu falar isso aqui. Nós temos aqui que essa integral, né, vai ser igual a π sobre 4. Ou seja, se tivermos um valor que não seja um infinito, então quer dizer que essa função, pelo teste da integral, ela é convergente. Logo, a série é convergente também. Eu não consigo determinar, somente pelo teste da integral, qual é o valor da soma dessa série, por exemplo. Tá? Então, o teste da integral, se der algum valor, convergir para algum valor, significa que a série também vai convergir, de acordo com o teorema que a gente viu aqui, ó. Certo? Se for convergente, a série é convergente. Não necessariamente, quase, raramente das vezes, você vai achar qual é o valor da soma, por exemplo, utilizando o teste da integral. Certinho? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. A gente se vê no próximo momento. Um abraço, até mais, tchau, tchau.